Sejam bem-vindos ao podcast Destravando, o podcast de quem vai além. É isso mesmo, pessoal. E hoje nós estamos aqui com minha amiga consultora Luciane Jerônimo. Seja muito bem-vinda. Ela que é fundadora da JSL, Consultoria Técnica e Treinamentos. Muito bem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a tua jornada, né, a tua trajetória profissional, um pouquinho sobre os desafios e também as coisas que marcam, né, essa trajetória. Então, antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre Tudo começou. Exatamente. Quem é a Luciane, né? Quem é a Luciane? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Sou Luciane Jerônimo, consultora técnica. Iniciei minha jornada, eu sempre falo que eu iniciei minha jornada quando eu decidi entrar numa agroindústria. Eu fazia ensino médio técnico e até então não tinha noção ainda sobre onde que eu iria atuar, qual era a área que eu iria atuar. E eu me encantei quando eu enxerguei um processo industrial. Eu lembro que eu vi sendo produzido doce. E ali eu vi como, mas espera aí, existiu leite e ele foi transformado. Sim. E de que forma? Aquilo ali ficou na minha cabeça. Enfim, recebi um convite para fazer parte da faculdade que iria iniciar recentemente, que seria Tecnologia em Laticínios. Então, já comecei minha jornada como técnica em agropecuária, me encantei pela agroindústria, decidi fazer laticínios na época, né? E por que fazer laticínios? Como eu já estudava no IFAL de Satuba, os professores, eles começaram a falar muito bem, já fazia propaganda, né, para a nova faculdade de Tecnologia em Laticínios. E aí me falavam o seguinte, os profissionais, eles vinham de fora. E aí a oportunidade para atuar na área de laticínios. Resolvi fazer. E meu sonho era fazer humanas. E aí fui fazer laticínios. E antes mesmo de me formar, eu recebi o convite de atuar como profissional em Pernambuco, no laticínio que estava iniciando. E aí fui. Eu já disse que iria antes mesmo de terminar a faculdade. E assim eu fiz. Né? Meu esposo recebeu a oportunidade, foi para Isis Guararapes e eu fui para Neolate na época. Tu já era casado nessa época? Casamos durante a faculdade. Que e ele massa. faz a mesma coisa que... Nos conhecemos na faculdade. Éramos colegas de sala de aula, apenas colegas, e nos casamos, né? Que massa. Casamos. E aí, formados na área de laticínios, em Pernambuco, os dois, só que eu atuava já na divisa com Paraíba e ele trabalhava em Guararapes. A gente só se via a cada 21 dias. Caramba. E aí, tínhamos vontade de voltar para Alagoas. E aí foi quando um colega meu, na época, falou assim, Luciano, vai ter um processo seletivo em Arapiraca para instrutor de alimentos. E aí você vai agora para morar lá. E aí, mais perto, né, do que em Pernambuco. Sim. Decidi aceitar. E aí vim para Arapiraca. E meu esposo, ele me deu a maior força, né? Porque era mais perto da família, a gente tinha acabado de construir a nossa casa, estava tudo lindo, do jeito que a gente planejava. E aí foi quando eu aceitei, né, participar do processo seletivo. Não custava nada, era uma tentativa. E vim fazer o processo seletivo, só que eu fiz em Maceió, na época, no Senai de Maceió. E fui passando pelas etapas, passei e vim para Arapiraca. Quando cheguei em Arapiraca, teve a conversa com o gestor, que na época era Eduardo, excelente, me recepcionou muito bem. E aí foi quando passei no processo seletivo em todas as etapas e vim para Arapiraca, né, de malicuia, né, digamos assim. E meu esposo, aí peguei o currículo dele e comecei a colocar, né, nas empresas de Arapiraca. Em menos de 2 meses, meu esposo já estava aqui. E eu trabalhando como instrutora da área de alimentos. E aí foi quando eu recebi um convite, pouquíssimo tempo depois, para ser líder de área, da área de alimentos. Depois atuei como consultora técnica. Então, deixei de ser instrutora e fui para a área de consultoria. E aí veio a oportunidade de crescimento. Foi uma escola para mim. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito elétrica para aprender, para novas oportunidades, e resolvi fazer nutrição. E aí resolvi fazer nutrição não para atuar. De 30 alunas, eu sempre digo, de 30 alunas em sala de aula, a Luciane era a única que não queria clinicar.
Você queria agregar naquilo que você já tinha como que eu já oportunidade. tinha como oportunidade, Massa. que era controlar a qualidade de produtos que iriam ser comercializados. Então, eu enxergava como uma oportunidade. Então, imagina que aquele produto ele vai ser industrializado, mas para ele chegar na mesa do consumidor com qualidade, com segurança, ele precisa de todo um processo. E era isso que eu estava pronta, né? Eu acreditava que eu estava pronta. Então, vou aceitar a oportunidade, né? Mesmo diante do desafio que eu já tinha uma filha, resolvi fazer nutrição e foi uma escolha maravilhosa, né? Essa parte de controle de qualidade, rotulagem, informação nutricional, eu digo, é isso que eu quero realmente atuar. E aí, durante a empresa, né, que eu solicitei desligamento recentemente, foram mais de 3 anos de jornada, e somado com mais 2 anos, que eu já atuava como tecnóloga em laticínios, então temos aí uma jornada de 15 anos. E aí foi quando eu decidi, então, fazer administração e fazer engenharia de processos. E aí eu comecei a agregar. Por quê? Porque a oportunidade foi sendo dada, não apenas na área de alimentos. Então, eu comecei a atuar em áreas transversais. Você começou a enxergar novas oportunidades de negócio através do que você já executava. Isso, porque assim, a empresa que eu trabalhava, ela não tinha oportunidade apenas para atuar na área de alimentos. Então, as oportunidades foram aparecendo com a metodologia Lean Manufacturing. Então, o que é a metodologia? Então, imagina que existem ferramentas de qualidade que o principal objetivo vai ser aumentar a produtividade daquela empresa. Então, de que forma se aumenta a produtividade? Eu estou falando de um dos indicadores, mas existem vários. Qualidade é um deles, a satisfação daquele cliente. Então, de que forma que você materializa o aumento de produtividade? Então, eu comecei a atuar em áreas que não era apenas a área de alimentos e comecei a atuar com a metodologia de Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta. Caramba, Enxuta, enxugar desperdícios. Né? Então, é bater o olho, você enxergar as oportunidades, que aí vem os gargalos, tem gente que chama de gargalo, tem gente que chama de problema. Eu enxergo como oportunidade de melhoria. E eu comecei a querer ir a fundo, né? O que é o Lean Manufacturing, né? Então, a oportunidade de passar isso para os gestores, você querer apresentar que existem ferramentas. Então, a maioria, né, dos empresários hoje, eles têm a vontade de fazer administração para administrar, e ali eles passam pelo processo de entender que existem ferramentas de qualidade. Exato. E aí é onde entra, né? De que forma que eu enxergo o problema, ou um gargalo, ou a oportunidade de melhoria, que eu sempre chamo, né? Trago para mim com esse olhar. E aí, a partir dessa oportunidade, vamos, então, entender, justificar de que forma que a intervenção ela passa a ser feita, baseada em ferramentas de qualidade. E aí, eu comecei a conquistar equipes, né? Então, era aquela coisa assim, eita, olha, eu entendi que a consultora, ela sugeriu isso. E teve situação que o empresário falava assim, Luciane, o padeiro aqui, o queijeiro, ele disse que para mudar aquele equipamento, né, tinha que perguntar a você. Você já perguntou lá a Luciane se dá certo? E aquilo ali começou a vir com uma frequência. E isso é importante porque a gente que tem acesso a essa área, a gente percebe que existe muito disso dentro do negócio. Às vezes, o dono do negócio escuta mais o padeiro, mais aquela pessoa que está na operação ali, do que até um profissional de fora. E aí, quando você ganha aquela pessoa ali e ela chega num nível de tipo, já perguntou a ele, aí muda também essa visão na cabeça do empresário. Sim, né? Porque isso é o desafio. Enquanto consultor, de você saber entrar na empresa. Porque não é fácil você entrar e até então você chegar num ambiente que você não conhece. Eu sempre, em treinamentos, eu sempre falo. E aí hoje, né, com a experiência que eu fui tendo ao longo dessa minha jornada, a JSL, ela nasceu com o intuito realmente de ajudar empresas a alavancar a produtividade. Sair realmente desse antes, evoluir desse depois. E eu não faço isso sozinha. Eu sempre deixo claro, eu não faço milagres.
mas eu materializo ideias minhas e da equipe. E eu conquisto. Então, você chegar num ambiente hoje é você pedir licença para entrar, é você saber, e eu sempre brinco, né? E dou exemplo. Olha, um professor em sala de aula, ele não escolhe os alunos. Vem uma turma e ele tem um desafio de passar o ano com aquela turma. Ele não vai escolher qual aluno que ele vai dar aula. Ele tem um desafio de acolher aqueles alunos. Exato. Então, eu já chego nos treinamentos, hoje eu falo, eu vim aqui para ajudar. Eu não estou aqui como uma concorrente, eu não estou aqui para apontar quem errou, mas eu estou aqui para ajudar a equipe a sugerir quais são as soluções. Mas eu preciso nortear vocês. Existem ferramentas hoje que são assertivas, né? O primeiro método utilizado é diagnóstico. Hoje eu já escutei empresário falar assim: você aumenta o prazo de validade do meu produto de X para Y porque eu quero concorrer com a marca tal. Eu disse: eu primeiro preciso conhecer a sua estrutura, preciso entrar no ambiente, conhecer a equipe. Depois disso, aí sim eu posso dar a resposta. Né? Por quê? Porque eu não conheço. Vai dar um diagnóstico. Como é que eu vou? Não sabe? De algo que não sei. Então, é o diagnóstico. É você chegar, e nesse momento, para mim, é crucial. Porque ali eu não vou escolher o colaborador que vai fazer parte. O desafio já foi dado, já foi alinhado, né? E outro desafio também que eu me propus, desde o momento que Deus plantou no meu coração, né? Já são 4 anos pensando, e as minhas filhas, tenho gêmeas, que tem 2 anos, né? Sim. Tem uma de 8 anos, que é a Melinda, e tem umas gêmeas, que é Bela e Linda, que tem 2 anos hoje. Quando as minhas filhas nasceram, foi um divisor de águas, literalmente, na minha vida, né? Eu já sabia o que eu queria, né? E aí foi quando eu conversei na época com a minha gestora, mas eu voltei atrás. Depois a gente pensa muito, né? Em decisões como, né, sair, né, do emprego. Mudar, né? totalmente né? a tua carreira, né? Muda. O rumo. Literalmente. E assim, eu já sabia que eu precisava tomar essa decisão. E o medo? Ela falava aqui, as profissões, meu Deus, quanta coisa. Inteligentíssima, passou vem por agregando. muitas... Foi de quanto tempo a quanto tempo essa mudança assim até chegar agora na consultoria? Durou quanto Eu tempo? vou fazer 40 anos agora em março. Sim. E eu nunca parei desde que eu iniciei a minha faculdade. Eu não consigo hoje parar de... Eu tenho uma necessidade de... Opa, é isso aqui hoje que a empresa ela precisa. É essa tecnologia que a empresa precisa. É claro que a gente não sabe tudo, eu sou um aprendiz, né? Uma aprendiz eterna. Mas eu me motivo o tempo todo a entender e a tentar entender o que eu sei que aquela empresa ela vai precisar. Então, é estar à frente do que eu sei que aquela empresa ela vai precisar. Seja de tecnologia, seja de processo, seja de ferramentas. Então, hoje a gente tem um desafio que de muitas empresas é entrar no digital. Né? Vou fazer 40 anos, mas depois da pandemia foi uma revolução que não apenas a Luciane ela está passando pelo processo, mas o mundo em geral. Mas o quanto que a gente não evoluiu. Exato. E hoje, assim, é uma das coisas que realmente eu sei que eu preciso, né, evoluir. Destravar. Isso é futuro. Destravar. E que bom que eu conheci vocês, né? Que já fazem parte desse processo Com aí, certeza. né, de evolução. E nesses, eu digo, menos de 2 meses, foi, assim, maravilhoso. Eu tomei uma das melhores decisões da minha vida, que foi apostar na JSL. E eu estive com pessoas, assim, que me fizeram ter a certeza. Então, foi isso que eu tinha perguntado, foi para você entrar na consultoria, passou quanto tempo você trabalhando com outras coisas, em outras áreas, como você tinha falado? Trabalhou com leite, viajou para outro estado. Até chegar aqui na consultoria foi quantos anos? Ao todo, Sim. 15 anos. Ah. Porque foram 15 anos vivendo e uma situação puxando a outra. Sim, perfeito. Quando eu fui enxergando as oportunidades, peraí, eu fiz laticínios, mas o negócio está chamando para a oportunidade de fazer nutrição, não em clinicar. Mas eu quero o controle de qualidade. É engraçado.
ou melhor, vou mudar a palavra. É incrível como funciona a cabeça do empreendedor. Sim. Porque Verdade. são duas coisas que ela falou que eu gravei aqui, que eu falei, poxa, realmente, a gente que empreende, a gente se vê no outro, quando vê a mesma chama, né? Tem isso. Que são duas coisas. Sempre, eu digo que o empreendedor, ele é inconformado. Mas é um inconformismo bom. Bom. Sim. E evolução, né? Porque você não fica conformado e está parado. Exato. Então, você sempre quer evoluir, evoluir, evoluir. E isso faz um movimento. Não está no nosso dicionário, né? Exato. Não faz você ficar parado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o empreendedor ele sempre arruma oportunidade. Ele sempre consegue ver oportunidade. Então, você vê, você começou uma área, mas enquanto você está aqui, mas você está falando, não, mas espera aí, que o mercado está indo para cá. Mas se o mercado for para ali, mas eu já tenho que estar lá. Opa. Não é? Então, é muito massa isso, porque o empreendedor ele tem esse talento, né? Esse talento de enxergar além. Isso né? É muito bom. Isso é incrível em qualquer carreira. Foi um tempo que todo mundo, né? Precisou assim, se reinventar. Precisou, literalmente. Dependia totalmente de si para colocar as coisas para frente. Porque quem foi CLT no tempo da pandemia não precisou inventar nada, né? Só esperar a pandemia passar e retornar. Pior que teve muita gente que assim, tem muita gente hoje que é CLT, mas com a alma de empreendedor. E eu acho isso massa. São as melhores pessoas para ter num negócio, para ter dentro de uma empresa. São colaboradores Querem crescer, né? que pensam como empreendedor. Né? Se você é uma pessoa que você não precisa empreender, não tem nada de errado. Porque tem pessoas que não querem empreender e tudo certo, tudo bem. Mas quando for trabalhar, trabalha como empreendedor. Que se tiver um outro empreendedor do outro lado da mesa lhe contratando, você vai ser bem reconhecido. Isso é fato. Um empreendedor reconhece o outro, independente da função. Isso é para a vida. Maravilhoso. Né? Minha amiga, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi o momento, assim, da sua carreira? Sim. Primeiro, na carreira como técnica, né? Claro que você tem essa atuação, mas como técnica, antes de você fazer essa mudança para a sua empresa agora, que lhe marcou, qual foi esse momento? E agora, eu sei que está recente, mas qual o momento que também lhe marcou a partir dessa nova trajetória, dessa nova caminhada que você decidiu? Quero esses dois. É interessante sua pergunta. A minha filha de 8 anos, Melinda, ela chegou para mim assim, quando a professora em sala de aula perguntou o que ela queria ser quando ela crescesse, ela falou consultora técnica. E teve a apresentação na colação de grau que ela fez questão de falar consultora técnica. E eu deixei passar, né, o tempo, e aí eu achei interessante, né, que ela quis usar o meu jaleco, eu achei muito legal. E aí depois eu perguntei para ela, por que você escolheu ser consultora técnica? Como é que você acha que a mamãe trabalha? Eu sei que a senhora ajuda pessoas, eu sei que a senhora ajuda empresas. Por que a senhora não monta a empresa da senhora? Né? Eu sei que daria certo. E aquilo ali, eu já sabia disso. Eu digo que, assim, Deus planta no nosso coração a nossa capacidade. Então, há 4 anos que eu vim amadurecendo a possibilidade. E quando as minhas filhas nasceram, eu tinha certeza que iria ser questão de tempo. Mas eu precisava amadurecer, eu precisava ter a certeza, eu precisava flexibilizar a minha agenda para ter mais tempo para as minhas filhas. Então, aquilo me marcou, porque a minha filha, ela sabia o que eu já sabia. Né? E quando ela decidiu querer ser consultora técnica, foi porque ela disse que queria ajudar pessoas. Na cabecinha dela, ela achava que a mamãe ajudava pessoas.
É isso que eu ia dizer. O principal é que ela via isso em você. Exatamente. Isso assim, foi uma das coisas que me marcou muito. E, posteriormente, foi eu simplesmente chegar em casa e falar assim, amor, eu tomei a decisão que eu precisava. Ele falou assim, então vem ser feliz aqui fora, com o que você já sabe. E aí eu comecei, eu brinco que assim, eu estava saindo da empresa, eu tinha acabado de sair da empresa e em menos de uma semana um empresário ligou para mim, perguntando se tinha sido verdade. E eu disse que sim. Ele falou, vim aqui para a gente conversar. Eu disse, mas eu ainda estou tentando entender como tudo vai acontecer, porque hoje eu preciso cuidar das minhas filhas, que a minha decisão ela veio também para flexibilizar minha agenda. Eu queria fazer realmente o meu cronograma, eu queria listar, né? Eu queria desenhar a proposta de acordo com o que o empresário queria e eu tinha certeza que eu poderia atender. Então, o que o empresário hoje ele precisa, né? Então, foi vendido o que para o cliente? O consultor fez de que forma? E foi entregue o quê? Então, era isso agora, era dessa forma que eu tinha certeza que eu precisava atuar. Era vender o correto, era desenvolver, né, um projeto que a equipe ela dissesse, poxa, aqui eu sei que eu estou evoluindo, faz sentido. Então, hoje, o meu propósito é construir uma cultura de melhoria contínua na empresa. É pegar aquela equipe que até então ela não sabia de que forma que ela poderia atuar para desenvolver projetos, para ela entender o que ela faz. Hoje tem colaborador que ele está lá no automático. Exato. E aí eu chego como consultora e vou entender o que ele faz. Desenho o fluxograma daquele processo. Depois eu estou lá junto com eles, mostrando que ali eu peguei. E aí vem mensuração de tempo, de movimentação, de desperdício, seja de matéria-prima, seja de produto acabado. E eu enxergando aquilo ali durante o acompanhamento, durante o processo. E ele nem percebia. E daqui a pouco, quando eu vou lá e apresento, mostro, sem apresentar quem errou. Eu apresento sempre a possibilidade de melhoria. É você, digamos assim, eu ia dizer, você deixa de corrigir, você corrige. Exatamente. Mas, sem apontar quem errou. Exato, porque você faz a correção, mas de forma humanizada. Aí você não trata o errado. Não julgo, né? Exato, você trabalha a cultura. Né? Que aquilo ali vira uma cultura da empresa e quer queira, quer não, esse trabalho engloba diretamente, né? A questão da cultura da própria empresa, porque você está lidando com pessoas ali dentro que muitas vezes já provavelmente aconteceu de você chegar numa empresa que talvez tinha tudo para estar rodando bem, mas devido a um interpessoal ali, estava tudo errado. Sim, sim. Eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque a consultoria é sobre pessoas. Sobre pessoas. E sempre trazer isso para o dono da empresa. O dono da empresa, muitas vezes, ele está ali, mas ele não tem tempo, na maioria das vezes, ele não tem tempo de acompanhar o processo. E aí, a oportunidade, né? Uma das perguntas que eu sempre faço é, você consegue acompanhar? Não, eu não consigo. Eu sei sim, né? Porque o dono, ele conhece indo e voltando. Mas a mensuração, ter a precisão exata do que está agregando e o que não está agregando, né? Do intelectual, a equipe hoje que ele tem. E um dos desperdícios do Lean Manufacturing também aponta o intelectual. Muitas vezes o colaborador ele está desempenhando a função, mas ele tem um intelectual para ele estar agregando valor em outro processo, em outra etapa. Hoje tem uma empresa que eu já estou, né, atuando como consultora, que foi o empresário que me ligou, e eu falei assim, mas eu ainda preciso desse tempo, eu preciso, né, formalizar. Vem aqui para a gente ter uma conversa. E aí elaborei uma proposta, e nesse momento, quando eu fui,
eu falei sobre tudo, menos sobre valores. Menos sobre quanto que eu iria cobrar, porque eu nem saberia o que cobrar, quanto cobrar. Eu nem me preparei para isso ainda. Tinha dado nem tempo. Tinha nem dado tempo ainda. Mas a oportunidade, ela veio. E eu sempre gostei muito de oportunidades. E é isso. Eu estive, agora, recente, em mesas com pessoas que foi exatamente para discutir o que eu sempre gostei, sobre ideias. Sobre ideias, Sim. sobre evolução de equipes. Eu sempre fui apaixonada por isso. E aí, é sobre isso. Hoje, eu tenho a certeza que eu vou ajudar demais empresas, vou evoluir com certeza a produtividade, outros indicadores e capacitar pessoas para que aquela empresa, ela de fato, ela tenha resultados materializados. Sair daqui e realmente vir junto com essa equipe para esse resultado. A gente ter o antes e o depois. E aí, a minha logomarca, quando eu pedi para o design elaborar, eu até brinquei com ele. Eu falei, olha, eu quero que você pense aí em alguma coisa que tenha engrenagem, que tenha parceria, que tenha seta de produtividade, que tenha gráfico. Ele juntou tudo isso na minha logo. Eu fiquei encantada. Massa, eu fiquei encantada. É sobre isso. A gente vai deixar a logomarca no vídeo, viu? Para a galera conhecer também, porque ficou muito massa. O design tá de parabéns. Amei. E aqui eu também vendo aqui o Destravando, amei. Super criativo. O Lucas me perguntou qual foi o momento mais especial. E já eu pergunto a você, qual foi o momento mais desafiador durante a sua trajetória que você olhou assim, disse, esse aqui me pegou? Na verdade, quando a proposta ela é vendida, né? O cliente ele acredita naquilo ali. E já teve situação que eu cheguei, ele esperava outra coisa. E naquele momento ali, isso aqui, né, jamais pode acontecer. Então, isso, assim, já marcou muito, né? E de que forma que eu continuei? Porque o negócio poderia parar ali, ou dali eu entender que poderia ser tido uma oportunidade. E assim eu fiz, né? Foi vendido algo, o cliente comprou outra coisa e ali eu estava diante do desafio de ou essa empresa desiste ou aqui agora eu vou ter a oportunidade. E aí, durante a conversa, né, foi proposto não de mudar, mas da oportunidade que ele iria ter a partir daquela proposta. E ali eu vi como um desafio, né, de vender o algo certo, de entregar o algo certo e de desenvolver o algo certo. Que era diferente do que tinha sido proposto. Exatamente. Ou que às vezes... Inicialmente. Ou que muitas vezes Que desafio. O próprio empresário já vem com uma mentalidade do que ele acha que precisa. Exatamente. E aí tem que desconstruir aquilo ali. Trabalho de consultoria é um trabalho... Um trabalho incrível. E um detalhe, gente, é que na hora da venda, você conhecer o que você vai vender é primordial. Muitas vezes, a pessoa que está vendendo, ela não é técnico da área. Quando é técnico, é mais fácil. Mas a pessoa, ela entende de vários detalhes, mas de várias áreas, não apenas de uma. Então, é um vendedor de negócios, de propostas diferentes, de consultorias diferentes. Então, imagina a pessoa, ela é formada na área de vendas, mas quando você responde de repente a pergunta do empresário, que de repente foi técnico, né? É como se de repente, vamos imaginar que vendeu lá uma consultoria de projetos. E aí, mas vai envolver lá o detalhamento de um forno, como usar um forno, ou seja, a pessoa de vendas, ela não é formada exatamente naquela área, né? Se fosse uma pessoa que entendesse de máquina, seria mais fácil. Sim. Então, eu tinha certeza que um técnico entendendo do negócio, ele vai vender de forma assertiva. Então, é a importância de você dominar realmente a área. Então, ali também eu encontrava a oportunidade.
de ir para a área que eu conseguisse entender a dor do cliente, mas entendendo com propriedade. A partir de um gargalo que você viu, você transformou aquilo ali num objeto de tipo, isso aqui eu preciso transformar agora num ponto positivo meu. Exatamente. Porque imagina, eu sou excelente vendedora conhecendo o meu negócio. Mas imagina hoje eu me deram um desafio de vender agora uma área que eu não conheço, que eu não domino. Turismo, de repente, né? Uhum. Eu iria precisar... Imagina você conhecer. É muito mais fácil para você vender para o cliente, porque ali você, na hora, vai ser técnica, você vai responder, né? De repente, no outro caso, você pode até vender, mas se vier uma pergunta técnica... Aí você pode perder. Você né? tem duas opções, né? Tem dois tipos de vendedor. Tem um vendedor que eu conheço pessoas assim que fala, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta e lhe passo. Sim. Já tem aquele cara que inventa. Aí, porque o importante... Porque não tem como vocês saber. Ou vende algo que... Sim. Ou vende algo que não existe. Exatamente. E aí é pior. Vender com propriedade, né? E se responsabilizar, né? Pela venda. E, de repente, você buscar, já que você não sabe, né? Isso é interessante. E a outra pessoa, ela entende. Nós somos eternos aprendizes, né? Digamos assim, né? Já aconteceu em uma consultoria você perceber que o dono da empresa estava meio que fazendo um teste? Deixa eu ver se... Sim, demais. Sempre acontece, né? Demais. Já acompanhei o Lucas algumas vezes e parece que eles gostam de fazer uns testezinhos, né? Esse cara sabe. Né? Eu vou até complementar a pergunta dela. De chegar em um cliente e você perceber que isso acontece principalmente quando você é novo na área. Sim. Né? De chegar no cliente e perceber que ele às vezes sabe até mais do que você. Aí tem um detalhe, isso é importantíssimo, porque imagina, é o seu negócio e vem alguém dizer que vai ajudar. Você do outro lado como empresário, você tem que avaliar. Vale a pena realmente comprar? Ele está certíssimo em querer saber se ali ele está diante de uma pessoa que entende. Porque precisa agregar. Sim. Já estive, né, com empresários que ele ali, peraí, deixa eu ver. A mesma coisa quando entra na empresa, quando entra lá no chão de fábrica. Né? Imagina que eu tenho lá aquele profissional que trabalha 20, 25 anos, 30 anos. Aí chega uma pessoa mais nova, né? Vem fazer o que aqui? De repente, a pessoa já acha que sabe de tudo, né? O empresário já esteve, aí vem uma pessoa e a forma de abordar. E aí vem o desafio que a gente já conversou antes, que é conquistar e passar para aquela pessoa que você está ali para ajudar. E com o empresário, são decisões que é no alinhamento da proposta. É naquele momento ali que você pode perder a venda ou você ganhar a confiança. Então, já aconteceu de realmente ali eu ter que responder tecnicamente. E aí vem a observação, né, de cliente que já perguntou assim, olha, você dobraria o prazo de validade aqui desse meu produto para eu concorrer com a marca tal? Eu até citei, né? Eu falei, primeiro eu preciso conhecer o seu processo, a sua estrutura, a sua equipe. Depois que eu fizer um diagnóstico, eu consigo dizer para você se a gente consegue aumentar, quanto tempo, né? E se não, de que forma que eu posso nortear para que você consiga. Né? Empresários que falaram assim, Luciane, a gente consegue materializar quais indicadores? Né? Pronto. E aí eu deixar claro quais são os indicadores, né, que estaríamos trabalhando ali. Perguntar também quais são os indicadores que hoje ele tem a necessidade, se realmente existe estrutura para a gente acompanhar, se eu vou ter equipe para trabalhar junto comigo. Então, são diagnósticos que elas mudam, né? É todo um briefing que tem que ser feito. Exatamente. A consultoria ela é em cima de método. Perfis, né? Métodos, ferramentas. Então, é todo um aparato que a gente tem que utilizar para chegar num objetivo. E Exato. aí é um trabalho inicial de você pegar isso e implantar na cabeça muitas vezes implantar na cabeça. Porque tem empreendedores que já entendem. Já entendem que existe o processo e que fala, poxa, eu quero que tenha esse processo. Já tem aquele cara que
quer pular o processo. Exatamente. Porque acredita, muitas vezes na cabeça, né, que já existe uma cultura de melhoria implantada e quando se faz um diagnóstico, não existe. Precisa ser iniciado. E às vezes não tem a maturidade que às vezes o empresário acredita que tem, né? É uma construção, é um diagnóstico, são perfis diferentes, são culturas diferentes, são evoluções diferentes, né? Mas assim, toda empresa, toda empresa, ela precisa padronizar, ela precisa melhorar processos, ela precisa capacitar equipes de forma constante. O colaborador, ele também quer ser ouvido, o colaborador, ele também quer ser protagonista, isso é importantíssimo. Muitas vezes o empresário está lá e ele não escuta, muitas vezes ele não sabe que aquele colaborador está fazendo faculdade X, está fazendo curso X que poderia agregar. Então, são essas oportunidades que, durante o diagnóstico, eu vou avaliando e tem um momento de apresentar, então, um plano de ação em cima de todas as oportunidades de melhoria que eu vou avaliando. Isso que a Luciane falou é interessante, que eu lembrei agora de quando eu comecei na área. Na área, antes de consultor, eu trabalhava como social media, né? E aí, quando eu comecei pela área de alimentação. Sim. Né? Onde eu conheci até Adriano. Mas comecei por hamburguerias. E aí, em certa hamburgueria, o dono era muito fechado para falar sobre o negócio. Uhum. E eu não queria ficar só tipo, faz vídeo, faz arte e tal, posta. Quer queira, quer não, o mercado é isso. Sim. Mas eu gostava de saber, mas tá vendendo mais? Como é que tá o movimento aqui e tal? Eu gostava de querer entender Sim. essa área mais consultiva da coisa, né? De ajudar mesmo a empresa. E esse empreendedor, por mais que fosse já quase um amigo meu, mas ele era mais fechado sobre isso. Ou quando falava, não, tá ruim. Sim. Né? Tem empreendedor que sempre fala que o negócio tá ruim porque tem medo de você acomodar. É coisa de mercado. Mas foi, vindo para o que Luciane falou, foi através da comunicação com a equipe que eu tinha mais informação, muitas vezes mais informação do negócio do que do próprio dono. Uhum. Né? Porque ali você dentro, né? No meu caso, eu gostava muito de ficar dentro da cozinha. Sim. Então, eu ficava muito dentro da cozinha, conversava com o chapeiro, conversava com isso. Então, quem mais pode ser melhor dentro de uma cozinha de um fast food para saber como é que está o movimento do que o chapeiro, que é o cara que está... Exatamente. Passando pelo processo. Exato. Então, eu falei, irmão, mas como é que está hoje? Ele, poxa, hoje já melhorou muito. Tal. Então, ele me dava números que o dono não me dava. Então, ele que estava fazendo, né? Ele que estava fazendo. Então é importantíssimo essa questão de você entender que a empresa não é feita só do dono. É feita da equipe. Né? E a partir do momento que a gente que trabalha com consultoria entende isso, ou até qualquer prestador de serviço de diversas áreas, entender isso, que não se resume a só ao dono. Exato. Otimiza demais o trabalho da gente. E que trabalho, né, de vocês, porque o Lucas já me falou assim, que teve empresa dele fazer parte como consultor e chega lá, eita, aqui dá pra mim não, porque aqui o BO é grande. É isso. Né, às vezes família, alguém tá ali fazendo os trâmites pra conseguir tirar algo da empresa e você sabe que se você entrar ali, você vai terminar se queimando, porque esse povo não quer sair perdendo. Já aconteceu também de... E se eu mexer, vai dar errado pra mim. Existe questão de ciúmes, né? Eu enxergo muito isso. Às vezes tem lá a pessoa que faz isso e, de repente, no plano de ação, eu estou ali para apontar sugestões de melhorias, mas também eu estou ali para possibilitar oportunidades. Uhum. Né? Então, são colaboradores que eles ali demonstram que têm o espírito realmente para empreender, para protagonizar, para colocar a mão na massa junto comigo. Lembra que eu falei que eu gosto de materializar ideias? Sim. Então, é realmente os resultados. Sair daqui
para isso aqui. Mas eu consegui com quem? Porque eu não quero daqui a 5 meses, 6 meses sair e o colaborador ter a sensação, só funcionou enquanto a Luciana estava aqui. Não. Lembra da cultura, da construção da cultura de melhoria? Eles entenderem que existe um norte, um caminho. Então, o consultor, ele tem que ser muito transversal, né? Ele está ali para ajudar uma equipe. Ele não está ali para ajudar apenas aquela pessoa que, de repente, apareceu, né? Mas que esteve... A gente tem empresas que têm muitos familiares, né? Então, você fala agora com o dono, amanhã eu preciso passar a informação para a dona, porque os dois, eles não estavam juntos naquele momento que eu fui, né? Então, assim, e outra, eu falo, a linguagem tem que ser a mesma, alinhar processos, alinhar informações para que a gente tenha um processo padronizado. Então, existe muito a questão de ciúme, né? Às vezes o colaborador ele tem ciúme, de repente, se aquele colaborador ele conseguiu materializar, ele deu aquela ideia. Então, o jogo de cintura também do consultor, para que ele acabe sendo o mais transversal possível. E de que forma? Técnica, né? Exato. A gente chegar ali, eu chego em áreas que qualquer empresa ela atende a legislações, atende a fiscalizações, né? Então, aquele processo, para ele ser fabricado, para ele ser comercializado, ele precisa ir com um padrão. Então, aqui é uma equipe, né? O cliente, ele precisa conhecer a história daquela empresa. Ele precisa comprar aquele produto e ter sempre aquele padrão. Então, é o cuidado, é o jogo de cintura de estar ali para não gerar, né? Eu vou elogiar mais um constrangimento, que outro. né? Constrangimento, né? Então, assim, esse equilíbrio é um desafio. O Lucas vai logo no que ele viu que tem ciúme. Deixa eu fazer amizade primeiro com esse, pra ele se acalmar. É bem isso. São alguns jogos de cintura. Quando ele vem assim contando das consultorias. Deixa eu fazer logo amizade com esse aqui que tá com ciúme. Eu acho massa a consultoria porque... É uma troca, né? Além de ser uma troca, cada negócio é uma experiência nova. Por mais que seja o mesmo mercado... É enriquecedor. Por mais que seja o mesmo mercado, cada cliente é uma história diferente, é uma experiência diferente e agrega pra gente. Agrega demais, acredito muito nisso. É uma troca. Hoje tem já clientes assim que se tornaram amigos, né? E colaboradores que esperam a vinda da consultora, que antes eles ficavam assim, receosos, porque achavam que iam, mas aí quando viu um plano de ação, quando viu, né, qual é o objetivo da consultoria, aqui ela veio para ajudar. Isso é importante. Isso é enriquecedor. Né? E eu faço parte, eu pego lá, eu participo, eu quero entender como é que eles fazem, eu quero que eles falem, eu dou a oportunidade, vou apresentar um plano de ação, né? E eles apresentam junto comigo, troca realmente as informações. Massa. Eu quero que... É uma engrenagem, né? Uhum. Lembra, é a engrenagem. Eu só saio para essa etapa, realmente... Eu só evoluo para essa etapa se essa aqui ficar pronta. Depende de quem? De fulano. Olha, o que realmente impede, de repente, de você evoluir mais? Né? Então, a gente tem detalhes que são estruturas, né? Às vezes, sensibilização do próprio colaborador. Eu apresento o plano de ação que, na área de alimentos, existe muita oportunidade de melhoria apenas com bom senso do colaborador. E se a fiscalização chegar, é não conformidade. Então, de que forma que a gente vai tratar? Vamos pensar numa área que não é alimentos. Chego e o empresário faz assim, Luciane, a minha dor é padronizar esse fio, um exemplo. Né? Um dia sai desse jeito, a espessura sai... De que forma que a gente faz? E aí, quando eu vou acompanhar o processo... Né? É apenas bom senso, é padronizar um processo. Foi uma falha de atenção, né? E aí é uma construção. É apresentar, registrar, mensurar, mostrar o impacto que aquele detalhe ali pode causar,
até em futuras etapas. E aí a gente ir construindo essa padronização em equipe, sem desmerecer ninguém, né? Isso é importantíssimo na consultoria. E assim a gente vai criando esse laço. É um laço de confiança, né? Então, assim, eu já tenho como objetivo entregar resultados. E digo para vocês assim, para a gente ter evoluções. A gente saiu dessa produtividade para essa daqui. A gente saiu dessa qualidade para essa daqui. De que forma? Como foi feito? Antes e depois. Trazer as ferramentas, lembrar, colaborador fez parte, de que forma? E sempre com o gestor presente. Com o supervisor presente. Hoje tem equipe que eu chego, existe o supervisor de produção. Né? Já existe, é uma hierarquia. E aí, muitas vezes, o colaborador, ele chega e ele quer já apresentar alguma ideia para mim, né? Ok, eu escuto, mas eu sempre mostro a presença ali, tem um supervisor de produção. Traz a oportunidade, respeito a hierarquia, vou apresentar sugestões de melhoria, respeito a hierarquia. Tem o gestor, tem o gerente industrial, um supervisor de produção, e eu quero que ele também passe para os colaboradores, porque existe a hierarquia. Lembra, eu vou sair daqui a pouco. Exato. A cultura ela tem que ficar. Eu hoje estou como consultora um dia em alguma empresa, tem empresa que quer me contratar 2 dias, me contrata 2 dias. Estou nesse processo já de parceria com algumas empresas, né? Graças a Deus. Foi uma aposta muito assertiva. Não vou conseguir em pouco tempo abraçar a quantidade de empresas que eu gostaria. E aí vem a equipe, né? Nossa. Lembra do ecossistema, né, Lucas? Exato. É sobre isso. Então, eu acredito realmente em estar com pessoas que querem evoluir. Não tem como não dar certo. Top. Você está em ambiente que realmente as pessoas elas querem prosperar e aí falar sobre ideias, né? Já estive em ambientes, em alguns momentos, que eu precisava realmente, né? Eu precisava evoluir, porque eu precisava discutir sobre ideias e não sobre pessoas. Nunca foi sobre isso, né? Então, mesas que te oferecem a oportunidade de evoluir, pessoas, e não estamos falando de dinheiro, né? Valores que é essência, né? É você ser ético, é você chegar na empresa, é você apresentar, é você querer estar ali, é você ouvir o colaborador, porque muitas vezes ele quer ser ouvido, né? Ele queria dizer isso para o gerente, e ele enxerga muitas vezes um consultor como uma ponte. E eu sou a ponte, e eu deixo muito claro, se agrega, não tem como não dar certo. Nenhuma empresa quer perder um excelente colaborador. Se você for bom, gestor nenhum vai te demitir. Nenhum. Pelo contrário. Ele vai querer pagar muito mais para você. Para você ficar do lado dele. Para você ficar do lado dele. Qual é a empresa que vai querer, né? Hoje, quando eu chego na empresa que eu vejo que, às vezes, o medo, e até o gestor fala, tem colaborador aqui que, na visão do gestor, ele acha que aquele colaborador ele não quer dividir o conhecimento. E quando a gente vai lá conhecer, né, a fundo, entender, não é bem assim. Existe um mundo de coisas acontecendo que o gestor está na cadeira e muitas vezes ele não tem tempo para conhecer o que acontece no chão de fábrica. E aí vem a oportunidade da consultoria. Que é um olhar de fora, né? Que é um olhar de fora. E é um olhar que precisa acolher. Porque tem um jogo de cintura, tem perfil de consultor que não consegue enxergar além daquilo ali. O jogo de cintura de você enxergar, de você fazer parte do processo, de você realmente agregar. E é esse diferencial que realmente, assim, eu acreditei, foi uma das melhores decisões. Foi muito difícil de tomar. Mas o meu propósito era esse. Não tem como dar errado. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Minha amiga, a gente está chegando nos últimos minutos do nosso podcast, mas tem 2 perguntinhas que eu quero te fazer. A primeira, ela não estava nem no script, sim, mas eu sei que vai ser algo que vai ser legal de ouvir sua resposta, né? E a segunda eu vou deixar para Luana, que ela já sabe qual é, que é a nossa pergunta, tema do podcast, todo episódio a gente faz.
A que eu quero lhe perguntar é como é ser empreendedora, mãe, mulher, né? Porque é algo que exige um que a mais, né? Um sacrifício, né? Eu, assim, não podia atuar de forma diferente. Hoje, a Luciane Jerônimo tem certeza da escolha que foi feita. Hoje, a decisão que eu tomei de abrir a minha empresa, JSL, que tem como propósito ajudar empresas, né, a evoluir em termos de produtividade, capacitar equipes. Hoje, a proposta é realmente selecionar, porque a gente precisa, né? Você precisa selecionar o seu tempo. Então, hoje, eu preciso, como mãe, também selecionar o meu tempo. E a decisão que eu tomei, uma das decisões, envolvia essa necessidade, que era também de estar o final de semana com a minha família. E aí, quando eu estou como mãe, eu estou como mãe. Quando eu estou na empresa, eu estou como profissional. E isso o colaborador, ele sente, isso o empresário sente, porque eu vou lá, porque eu quero entender o processo, mas eu amo cuidar da minha casa também. Eu amo lavar o prato. Eu amo decorar. Eu amo colocar a minha mesinha lá arrumada e ter a minha família. Eu amo. Então, a Luciane, ela é esse conjunto hoje, porque é entrega. Hoje eu sou entrega. A minha empresa, ela nasceu com o propósito de entregar resultados. E em tudo que eu faço, eu me proponho a entregar resultados. Seja como a esposa, seja como a eterna namorada, seja como a mãe, como a dona de casa, onde eu estiver, eu vou ser produtiva, eu vou ser próspera, eu quero ter o meu esposo como o meu companheiro, né? Então, é como foi o dia, né? E se autoavaliar. Como mãe também, o desafio não é fácil, né? O mundo lá fora está confuso, mas a gente pedir também sabedoria. E aí a questão de fé que eu sempre falo, né? Que é muito relativo, né? Uhum. Mas eu acredito muito, né? No poder também do que a gente planta e colhe. E é sobre isso. Mas a Luciane é esse conjunto e que já deu muito certo. Muito bem. E Luciane, a nossa última pergunta, que a gente sempre deixa para o final. O que você acha que precisa destravar hoje, seja na vida profissional, pessoal? Já sabemos que você destravou as profissões que você tinha até chegar na consultoria, mas você precisa destravar o quê? Eu destravei quando eu tomei a decisão realmente de abrir a minha empresa. E hoje eu preciso evoluir, né, no digital, que chegou para todo mundo como uma novidade e oportunidade. E aí eu acredito que aqui, claro que já é uma das oportunidades, né? Lucas, aqui acredito muito, Luana, acredito no trabalho de vocês. Obrigado. Né? Olha a oportunidade que vocês dão para pessoas que sonham. Isso é assim, é lindo, maravilhoso, eu parabenizo, né? Mas assim, não só eu, mas como todos os sonhadores, empreendedores, né? Todos os dias a gente precisa evoluir. E estamos aqui para destravar todos os dias, seja no digital, né? Seja realmente fisicamente em loco, entendendo de forma artesanal aquele processo industrial, mas é estar à frente do que as empresas precisam. E é o que eu me proponho hoje. Buscar sempre estar à frente da necessidade do meu cliente. Show de bola. Minha amiga, eu quero lhe agradecer por estar aqui hoje, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E a gente deseja muito sucesso na sua empresa. Muito muita prosperidade, obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Já deu certo. E a gente tá aqui para apoiar vocês que têm um sonho, quer falar, né? Fala aí dos nossos patrocinadores. E, inclusive, falando sobre quem apoia projetos e sonhos, como vocês podem ver, estamos aqui, né, num estúdio, no Keycast Studio, né, nosso parceiro, nosso patrocinador, que está
trazendo para vocês esse projeto à tona. Então, se você é uma dessas pessoas que tem um projeto top também para colocar em ação, um podcast ou até um talk show, aqui é o lugar certo para que você faça isso, porque aqui eles entendem o teu projeto, lhe dão dicas e realmente pega na sua mão e faz o negócio acontecer. Então, um abraço, KCast Studio e os nossos patrocinadores também. Vocês veem aqui, sempre está presente a Croaçaria da Dreysa com os melhores salgados de toda a região. Irresistíveis, a gente fica aqui conversando Conversando, comendo, meu amigo. Então, Adriano, muito obrigado por sempre estar apoiando os nossos projetos, por estar presente através dos seus salgados aqui. E, claro, também os nossos outros patrocinadores, Cinesystem, Cinemas, Splash Piscinas. Então, um abraço para vocês. E, claro... Não, calma. O quê? Falta ela deixar um recado. É verdade, Eita, minha amiga. Maravilha. Deixa um recado para você tá no rumo, ou que você deseja deixar aí para as pessoas que vão lhe assistir quando a gente soltar o seu episódio. A gente aqui sempre comunica com o empreendedor, Uhum. né? Então, Sim. agora que você também abraçou essa jornada, né? E já está vendo desde já, né? Como essa nova rotina, pode deixar a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui e possa estar nesse momento de tomar uma decisão assim como você fez. O que eu deixo assim como sugestão, orientação, né? Não tenham medo. O medo realmente ele serve para evoluirmos. Então, imagina o quanto que eu evoluí após a decisão que eu tomei, em menos de 2 meses, assim. As coisas vieram acontecendo, né? Os empresários foram me ligando e eu, opa, peraí, faz sentido. Então, eu já tive medo, eu já estive do outro lado. Só que, como eu falei, serve para nos motivar. Então, quem estiver aí pensando realmente em empreender, tirar o sonho da gaveta, não pensa tanto a ponto de você realmente guardar e você nunca executar. Porque lá na frente, né? Lá na frente não, eu digo que todos os dias da sua vida, eu vi uma coisa assim que me marca muito e eu vi no Instagram, tá? Um vídeo rapidinho que falava assim, a fala era... eu já sabia a decisão que eu precisava tomar, mas eu guardei. Só que chegou um ponto que esse incômodo, ele era diário, acontecia a todos os minutos. E aí eu, Luciane, eu passei o quê? Pelo processo de demorar 4 anos para tomar a decisão, mas chegou no momento que todos os dias da minha vida, nem sequer um segundo, eu esquecia, eu ficava calma diante do que eu tinha certeza que eu deveria fazer. Hoje, eu fiz isso e desejo para todas as pessoas aí que estão na dúvida, por favor, né? Tira da gaveta o sonho que dá certo. Já deu certo. Show de bola. Galera, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.